De volta já aqui com Bem Assim, olha só pessoal, durante os meses de junho a agosto, todo mundo sabe que é comum, né, essa mudança climática, principalmente aqui em Maceió. Então, devido a isso, muita gente sofre com um quadro de rinite alérgica e não sabe como evitar. Para te ajudar, a gente convidou a alergologista Eliane Jordão, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre essa doença. Muito bom dia, Eliane. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Lindíssima, maravilhosa. A gente já vê aqui, ó, toda na sintonia para passar as informações aí para vocês. Eliane, para a gente começar, o que é a rinite e o que é a rinite alérgica? Elas são diferentes ou não? São a mesma coisa? Vamos explicar tudo. Isso. Veja só, rinite é uma inflamação, não é uma infecção, tá? É inflamação por um processo de hipersensibilidade que as pessoas adquirem até por genética, hereditariedade, sim, né? Na mucosa nasal, tá certo? Então, é uma inflamação adquirida por hipersensibilidade da mucosa. Sim. E não causa febre, nada de infecção, não transmite para outra pessoa. Tá certo? Porque muitas pessoas têm medo, será que eu vou pegar a rinite? Isso. Não, ela não é transmissível. Agora, a rinite alérgica hoje tem uma frequência muito alta, né, mundialmente falando, e principalmente nessa estação do ano, né? Principalmente. Essa mudança climática é a principal causa para a rinite alérgica? É uma das principais causas. Uma das. Tá, essa época do ano, o inverno, como a gente fala mesmo, né? Principalmente em Maceió, para chover como está chovendo, né? Então, é uma das causas muito fortes, porque as pessoas ficam mais aglomeradas em casa. Saem pouco ou vão muito para shopping. Então, dentro de casa, você fica sujeito a mais alérgenos também, certo, tá? Que fungo, que as paredes às vezes mofam, a poeira, porque fica muito em sofá, em cama. Então, isso faz com que os alérgenos aumentem nos pacientes que já têm uma tendência genética hereditária. Aí o ambiente, sim, vai aumentar. Além disso, vem essa questão do inverno, que é o quê? Há uma redução, né, da umidade. Sim. E isso faz com que o ar fique mais seco. Aí as mucosas ressecam, predispondo à piora dos sintomas. E todo mundo sofre, né? Isso. E o ar frio que a gente recebe, principalmente de manhã, onde a gente pisa no chão, vai ao banheiro, sim, aí recebe aquele ar frio do inverno. E aí vem o espirro, né, que a gente daqui a pouco pode comentar sobre isso, mas uma das causas do inverno é justamente isso. É a umidade do ar que baixa, né, e ressecam as mucosas, favorecendo e aumento do ar frio, tá? E o aglomerado que a gente comentou, né? Sintomas, então. Quais que são os sintomas de que eu tô com a rinite alérgica? Se bem que quem tem rinite já sabe, né? A gente já conhece. É verdade. É interessante a gente saber o seguinte, que quando uma pessoa chega dizendo, eu só vivo resfriado. Sim. Aí você chama a atenção. Poxa, muitos resfriados, mas sem febre, né? É aquela coriza e ali na clarinha, aquela congestão, você fica entupido, né? Isso. O nariz sempre entupido, coça muito o nariz, então tem gente que faz assim, com a mão para cima. Eu nem sei como é uma ginástica no nariz, existe até né? a gente até chama que é sinal de benzer. É um sinal patognomônico mesmo da rinite alérgica. Sim. É essa mania de coçar o nariz para cima ou então fazer assim. Né? E coça, exatamente. Agonia. Parece até que você tem rinite, né? Eu tenho, eu sei o que é isso. Então, é muito interessante saber essa diferença para que procure logo um médico, para que não haja um aumento dos sintomas e hajam consequências maiores com relação a isso. Então, vamos explicar, doutora, a diferença entre a rinite e o resfriado, né? Porque o pessoal, às vezes, confunde muito o que você estava falando, sim, né? Sim. A rinite é o que eu lhe digo. Ela vem assim, um paciente vem tendo sinusites frequentes, tá? Que é o catarro fica mais grosso, aí vai para o médico, faz o raio-x, sinusite. Aí, de repente, mais sinusite. Aí você já fica desconfiado. E um resfriado constante. O paciente vai para o trabalho, ou uma criança chega da escola, às vezes o ventiladorzinho ali trabalhando, né? Ele lá no meio das crianças, e está sempre com o narizinho molhado, coriza, aquela coriza clarinha. O adulto, a mesma coisa. Então, essa a grande diferença entre resfriado. O resfriado vem com febre, é uma infecção. O resfriado é um vírus. Então, tem vários vírus que parecem com a rinite. Tá? O rinovírus, que é o vírus da gripe, né? Da virose, que a pessoa diz, estou com a virose. Sim. Pronto, então o resfriado
típico, ele é uma infecção viral. A rinite alérgica não é uma infecção, como eu lhe disse, é uma inflamação. Mas ela é causada por isso. Os sintomas são bem parecidos com o resfriado, só que não é infecção, então não tem febre. Sim. Que é importante, né? Com certeza, você saber essa diferença. Poxa, eu estou tendo um resfriado, mas eu não estou tendo febre, eu não estou tão molinha, porque o resfriado deixa a pessoa bem mole, né? Ela fica sem ânimo, dói o corpo, aquela fadiga. Se for uma crise de rinite muito forte, a rinite ela costuma deixar a pessoa chateado, né? Porque está sempre ali, não respira bem, porque como entope muito o nariz, sim, ele fica assim. Ai, então, resseca a boca, a garganta fica seca e dá a impressão que está com a garganta inflamada. Isso. Mas não é inflamação também, é porque você está respirando pela boca. Então, a boca aberta, aí faz com que irrite mais a garganta. E também vai ter distúrbios do sono, certo? Porque você fica ali dormindo, não consegue respirar direito, né? Perfeitamente. Então, tem muitos pacientes que têm distúrbios respiratórios do sono, que é uma das queixas também da rinite. Já o resfriado é aquela semana só, normalmente é uma infecção limitada, pode evoluir para a gripe, né? Que aí vai ficando mais sério, o catarrinho vai aumentando, aquela coisa toda, tá? O de rinite pode evoluir para uma sinusite aguda, ou até cronificar, mas assim, se você não tiver controle dos sintomas. Por isso que a gente refere que é bom acompanhar direitinho. Tratamento, temos tratamento para a rinite, né? Graças a Deus. É o sonho, né? Todo mundo que tem rinite. Temos, graças a Deus, e bons tratamentos, né? Existe o tratamento médico, que é assim, a gente até orienta que nessa época do ano, os alérgicos, todas as pessoas deveriam lavar mais as narinas, sim, tá? Para que evite de ter infecções assim respiratórias. Mas assim, o rinítico, principalmente, quem tem rinite alérgica, tem que usar sempre um sprayzinho nasal de soro, lavar com a seringazinha antes de dormir, porque está sempre hidratando aquela mucosa nasal. É importante. E tomar bastante água. Tá. Porque como ele resseca muito, toma bastante água. Então, tomar bastante água também é importante. E tem também o uso de tópicos nasais, que são corticoides nasais. Uso tópico. Tem corticoides e tem outros que são sem corticoide. Mas assim, quando a inflamação for muito crônica, às vezes tem indicação de fazer corticoide nasal tópico, que não tem nenhum efeito colateral para o paciente. Normalmente os efeitos são mínimos possíveis, devendo usar receitado por médico, né? Certo. E também temos como tratamento, depois de realizar exames, testes diagnósticos, né? Para ver o que é que causa aquela reação. Se o paciente tem um tipo de rinite que pode usar a imunoterapia, que é o tratamento com vacinas. Esse daí é boa, viu? Esse tratamento é perfeito se o paciente tiver uma indicação. Tá. Então vai ser muito bom. E doutora, tem como se prevenir a rinite? Eu sei que é difícil, né, gente? Principalmente quem sofre. Por exemplo, a gente tem vivido aqui dias em que está agora o sol aqui super aberto em Maceió, mas daqui a pouco está uma nuvem, chove. Essa mudança climática acaba com a gente, mas assim, tem como prevenir? Sim, tem sim. Tem como se fazer um tratamento mais efetivo. Primeiro, você fazendo essa limpeza nasal, aplicando os sprayzinhos nasais. Às vezes é preciso associar também um antihistamínico, um antialérgicozinho, para que dê uma ajudada naquele início de tratamento para o paciente. E aí vem o controle ambiental, né? Por isso que a gente faz, quando a gente consulta um paciente, a gente tem que fazer uma anamnese, uma história bem feitinha, para saber como começou, quando começou, e aí ver também o ambiente. Se for criança, ver escola, se for um adulto, tem que ver o trabalho, o ambiente de trabalho. Sim, muito importante, tapete, cortina. Então, a gente orienta muito esse controle, né? Vamos tirar bichos de pelúcia de criancinha, os tapetes não é muito adequado em casa de criança ou de paciente alérgico, as almofadas, sofás, a gente orienta assim que use capas, os colchões, se tiver mais de 5 anos tem que trocar. E tem umas capas hoje em dia que a gente usa que são capas antiácaros para a cama, para o colchão, né? Que ajudam bastante, entendeu? Então é muito importante esses cuidados para que o paciente já tenha aquele controle, né? Ele já vai vendo.
tanto no ambiente de trabalho como no ambiente de casa. Certo. E se for criança, na escola, né? A gente recomenda porque as mães vão analisando tudo. O quarto, como é que é seu quarto? Onde a gente passa mais tempo, né? Tem muito objeto, né, Sim. que possa acumular poeira, Sim. que possa acumular ácaro, tem umidade nas paredes, tem vazamento, Sim. tem tanta coisa, né? Já existem soluções antiácaros e se for uma coisa muito maior, tem que realmente fazer aquela parede, orienta-se de usar, né, produtos mais específicos. E tem também os animaizinhos, né? Sim, ainda tem isso, né, os pets. E hoje está em moda, quem não gosta de um cachorrinho é muito raro, uma pessoa que não gosta, mas existe, claro. Mas assim, a gente vai dizer, tira o cão da sua casa, já vive com aquele cachorrinho há tantos anos. Então, hoje em dia já foi lançado até produtos para se passar no pelinho do cachorro, do gatinho, do animalzinho de estimação e na caminha dele também, que chama Alerpet. Certo. Tá? Então, já existem produtos até para isso, que é para proteger tanto o animalzinho como o dono do animalzinho, né? E não ter que se desfazer do bichinho. Né? Tem solução, gente, para tudo, graças a Deus, isso é muito bom. Tem uma solução. Sim. Doutora Eliane, para a gente fechar, vamos reforçar as principais dicas quando a gente fala de rinite alérgica para o pessoal de casa. Pronto, as principais dicas. Primeiro, se alertar para os sintomas. Se estiver espirrando muito, aqueles espirros em salva, que a gente diz em salva, que são frequentes, às vezes 10 de uma vez. Se tiver uma coriza hialina, que é aquela coriza clarinha, saindo, que parece gripe, tem gente que anda com uma toalhinha, um paninho. E também congestão nasal, entupido. Então, alerta, que esses são sinais de rinite. Se tiver muito frequente, estou resfriando demais, pode ser uma rinite. Não tem febre, rinite. Então, sintomas, é muito importante esse alerta. Certo. E os cuidados, né, que a gente falou. Esse cuidado com o ambiente são muito importantes. A hidratação, molhar sempre a narina com um sorinho, tá? Para que tire os poluentes do ar, porque você está em aglomerado, né? Você vê hoje todo mundo dentro de casa no inverno. Vamos assistir um filme juntos, né? Vamos ficar em casa. Então, evitar abrir sempre as janelas sempre que puder, limpar sempre os ventiladores que estão usando dentro de casa. O ar-condicionado também é outra coisa, que é para limpar o filtro do ar-condicionado, deixar ele limpinho, porque você vai estar ali naquele ambiente fechado, tá? Então, tenha cuidado com os ambientes, é muito importante. Cuidar de você também, hidratar bem, usar os tópicos e ir para o especialista, né? Sim, é importantíssimo. Para que ele dê todas essas orientações de acordo com o que você está passando. Então, isso é muito importante. Muito bem. E quem quiser saber mais informações, né, pessoal aí de casa que está nos assistindo, então assim, preciso ir ao médico, como é que eles podem fazer para contactar você, doutora? Bem, eu atendo no shopping Maceió, que é um local super fácil, né? Que é a Clínica Crescer, que fica ali no primeiro andar do Shopping Maceió. Lá é 82-21-21-7799. Eu atendo em outras clínicas, mas aí vocês podem olhar no meu Insta, Eliane J. Jordão. Tá? E aí a gente vai informando à medida do possível, sempre para os meus queridos e futuros pacientes. Muito bem, então Eliane J. Jordão, para qualquer dúvida, lá no Instagram ou lá na Clínica Crescer, lá do Maceió Shopping, você pode entrar em contato. Muito obrigada. Obrigada também, Linda, maravilhosa. Quantas dicas boas, né? A gente aprendeu muito agora aqui, vamos todo mundo se cuidar. Obrigada, viu? Obrigada a Bom dia. vocês todos. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem coisa boa para rolar aqui no programa, daqui a pouco eu tô de volta.